Olá, meu nome é Arthur Beraldi, eu sou médico urologista com especialização em uro-oncologia e cirurgia minimamente invasiva e hoje eu vou falar para vocês a respeito do tratamento cirúrgico dos nódulos renais. Bom, o paciente foi realizar por alguma razão, seja um ultrassom, uma ressonância, uma tomografia, por qualquer motivo, encontrou um nódulo renal, levou isso daí para o urologista e o urologista falou para ele que vai ser necessário realizar uma cirurgia para o tratamento desses nódulos renais. Por que isso? Porque existe uma chance grande que algum nódulo que foi encontrado ali seja um câncer renal, seja um tumor do rim. E falou para o paciente que pode ser realizado ou uma nefrectomia radical ou uma nefrectomia parcial. O que significa isso? Então, primeiro a nefrectomia radical. Nefrectomia radical é quando é realizado a retirada do rim inteiro do paciente. Então, por exemplo, foi lá, fez a tomografia, tem um nódulo de 7 centímetros no rim direito. Vai ser realizada uma nefrectomia radical, vai ser retirado o rim direito inteiro do paciente. Ou se não, pode ser realizado uma nefrectomia parcial. O que é isso? É retirado apenas o nódulo e você mantém o rim no paciente. Obviamente que é melhor você manter o rim no paciente e realizar uma nefrectomia parcial, porque você preserva mais a função renal do paciente. E quando que a gente pode indicar uma nefrectomia parcial e não precisa realizar uma nefrectomia radical? A gente, para falar para o paciente isso, aqui a gente consegue fazer parcial ou aqui precisa fazer nefrectomia radical, a gente leva em conta alguns parâmetros. Então vamos lá. Um parâmetro que a gente leva em conta é o tamanho da lesão. Então, de maneira geral, lesões maiores, a gente tende mais a indicar nefrectomia radical. Mas apesar de que hoje em dia a gente consegue fazer nefrectomia parcial, mesmo em algumas lesões grandes, dependendo muito da localização dessa lesão. Então, um parâmetro que a gente usa é o tamanho da lesão. Segundo parâmetro que a gente usa é a localização da lesão. Localização em relação ao quê? Primeiro, localização em relação aos vasos do rim, que é o quê? Que é a artéria e a veia renal. Então, se está muito próximo do hilo renal, que são a veia e a artéria renal, se está muito ali grudado, muito colado ali nos vasos, eventualmente pode ser que tenha mais dificuldade de tirar essa lesão e que possa ser realizada uma nefrectomia radical. Então, em relação à proximidade com os vasos do rim. Outro parâmetro que a gente usa é a localização em relação à superfície do rim. Os nódulos que eles são mais esofíticos, o que significa isso? Eles estão mais para fora do rim, às vezes estão presos só por uma parte ali da bolinha. A gente tem mais facilidade de tirar isso cirurgicamente e a gente tem uma tendência muito maior a conseguir fazer a nefrectomia parcial. Quando os nódulos eles estão mais para dentro do rim, é mais difícil de a gente conseguir fazer a nefrectomia parcial. Hoje em dia, com a cirurgia robótica, mesmo com a cirurgia laparoscópica, usando o ultrassom em tempo real durante a cirurgia, a gente consegue então encontrar nódulos que no passado era mais difícil de encontrar. Então a gente tem vários artifícios que hoje facilitaram a cirurgia minimamente invasiva. Então cada vez mais a gente tem indicado nefrectomia parcial e deixado a nefrectomia radical para casos onde os tumores cresceram muito e tomaram ali o rim inteiro. Então, o tamanho da lesão, a localização. Se o paciente já tem alguma cirurgia prévia para algum tratamento prévio de algum nódulo renal, ele já fez uma nefrectomia parcial, por exemplo, e agora cresceu algum outro nódulo renal. Então, isso dificulta novas cirurgias, por conta de toda a fibrose que é formada, todo o processo inflamatório que já teve da cirurgia anterior. Isso acaba dificultando a realização de outras nefrectomias parciais, mas tudo deve ser avaliado caso a caso. Outro parâmetro que a gente usa para saber se pode indicar ou não nefrectomia radical parcial é o status do rim contralateral. Então, você tem um nódulo no rim do lado direito e o lado esquerdo, o paciente já não tem mais o rim, ou nasceu com um rim atrófico, ou ele já teve que tirar por conta de algum tumor, algum cálculo, ele não tem mais o rim do outro lado, é um paciente de rim único. Então, nesses casos, a gente faz
todo esforço possível, tá certo? Para tirar só o nódulo e tentar manter o rim para não deixar o paciente depois num processo de diálise. Então, se o paciente tem um rim bom do outro lado e tem um tumor que está difícil, que pode ser que tenha um risco muito grande de sangramento ou que vai deixar só uma pequena parcela do rim, tem um risco de complicação muito grande e tem um rim do outro lado que está bom, às vezes a gente pode conversar com o paciente que talvez seja melhor realizar uma nefrectomia radical. Então, para tratamento de nódulo renal, que nem eu falei aqui dos parâmetros que a gente usa, a gente sempre tem que avaliar muito caso a caso para saber o que é melhor para cada caso, para cada paciente. Uma coisa que conta muito quando vai realizar o tratamento dos nódulos renais é a experiência do cirurgião. Então tem cirurgião que já tem uma quantidade maior de nefrectomias parciais, já realizou bastante esse tipo de cirurgia e que consegue tirar nódulos que são mais difíceis. Então a experiência do cirurgião conta muito. Hoje em dia a gente tem a cirurgia robótica, que ela ajuda muito o cirurgião, tem o ultrassom intraoperatório também, que ajuda a gente a localizar muitas lesões, e isso a gente consegue ampliar cada vez mais as indicações para nefrectomia parcial. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês a respeito do tratamento dos nódulos renais, nefrectomia parcial ou radical. Se alguém tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, deixa uma sugestão que eu respondo. Se você gostou do vídeo, por favor, curta, compartilhe, se inscreva no canal, que isso facilita essa informação chegar em outras pessoas que precisam dela. Muito obrigado e até o próximo vídeo.